qual era o problema, para terminar, para não me alongar muito, qual era o problema que ali se suscitava na altura? Os brasileiros usavam uma palavra que era a internalização. A grande questão para eles é, estas pessoas aqui não podem ficar, porque este Estado não tem capacidade económica, social, para assegurar, para responder às necessidades de milhares e milhares de venezuelanos que aqui chegaram. Portanto, eles têm que ir para outras zonas do Brasil, sendo que muitos deles até nem queriam ficar no Brasil, queriam ir para a Argentina ou para o Chile por uma questão de língua, porque falam espanhol e no Brasil, como sabem, falam português. Mas, curiosamente, nos campos de refugiados já havia escolas, os miúdos estavam a ser escolarizados em espanhol. Já havia essa preocupação das próprias autoridades brasileiras de garantir que algumas crianças continuassem a ser escolarizadas em espanhol. Mas, de qualquer maneira, por essa questão. Mas muitos queriam sair dali. E é muito difícil sair de Roraima, porque aquilo é uma espécie de ilha em relação ao resto do Brasil, porque há o sistema amazónico que só se pode sair dali ou por barco, e é complicado, ou por via aérea, as passagens aéreas são relativamente caras. E, portanto, tinha que haver, e depois também não podiam sair, meterem-se num avião e de repente chegarem a uma metrópole como São Paulo ou ao Rio de Janeiro e não saberem o que é que iam fazer. Havia um processo de internalização em curso. Na altura, as autoridades brasileiras disseram de forma muito clara que o problema com que estavam confrontados é que ia haver eleições no Brasil para governadores dos Estados passado poucos meses e, portanto, os governadores dos Estados não estavam muito receptivos à ideia de receber, porque também havia um paralelismo aí sim com o que se tinha passado com os refugiados haitianos que aqui há uns anos atrás foram para o Brasil. Também não acho que fosse uma questão... Eu não estou aqui a fazer... Não sou advogado de defesa dos brasileiros, mas não acho que fosse uma questão em que houvesse qualquer preconceito racista ou xenófobo. Acho que havia ali a preocupação, quer dizer, como nós vivemos aqui na Europa, nós bem sabemos como essas questões são complexas e difíceis. E, portanto, havia essa dificuldade. Agora, estive recentemente no Brasil, noutras circunstâncias, falei com algumas pessoas que me disseram que isso foi relativamente... A situação melhorou. E, inclusivamente, vi num jornal no Estado de São Paulo, quando lá estava, que na segunda-feira seguinte, daqui a um mês, sensivelmente, iria começar a funcionar um grupo de trabalhadores do setor da limpeza no município de São Paulo, que era constituído, uma brigada de limpeza que era constituída por cidadãos venezuelanos. Portanto, o município de São Paulo também contribuiu para dar essa resposta. Portanto, diria terminando que o problema é sério, o problema tem a sua origem toda na profunda degradação da situação da Venezuela. O que se passa na Venezuela é absolutamente criminoso. O governo venezuelano é um governo criminoso, sob todos os pontos de vista, na minha opinião. E a verdade é que as pessoas fogem, eu falei com elas, eu não estou a falar de coisas que eu ouvi dizer, que li aqui ou ali, ou que me transmitiram alguns opositores venezuelanos. Eu estou a falar das pessoas que estavam lá nos campos de concentração. Nos campos de refugiados. Nos campos de refugiados. E a verdade é que essas pessoas me diziam claramente porque é que ali estavam. Ou porque eram perseguidas politicamente. Não é uma perseguição, às vezes, muito forte, mas é uma perseguição insidiosa, é uma perseguição de não lhes permitir, por exemplo, não têm boas ligações, fazem críticas ao governo em funções. Então, não têm acesso a alguns bens que os outros têm. Então, são preteridos os seus filhos nas escolas. São pequenas coisas desta natureza, mas que são terríveis para quem tem de as suportar. A origem do problema está aí, e como verão, certamente, já viram, na Colômbia a dimensão é muito maior, no Peru há 400 mil venezuelanos, no Equador há milhares de venezuelanos, portanto, é óbvio que há aqui uma situação dramática. No Brasil, julgo que da parte das autoridades brasileiras, até aqui houve um grande empenhamento em receber da melhor maneira possível e eu confesso que, conhecendo razoavelmente bem o Brasil de há muitos anos esta parte, fiquei agradavelmente surpreendido com a forma como eles estavam a tratar deste assunto. Com profissionalismo, com capacidade de resposta. Agora, é evidente que isso é a dimensão de emergência, não é? Depois a dimensão de inclusão. Isso é uma outra conversa e esse é um outro assunto e eles próprios têm consciência que é uma matéria relativamente difícil. Ficaria por aqui, Sr. Presidente, se houver mais alguma dúvida.